Saudações, mais uma aula aqui no canal Química Orgânica Avante. Considerando que nós já vimos as fórmulas orgânicas, as maneiras de representar as fórmulas orgânicas, agora nós vamos ver, uma vez que você já conhece todas as formas de representação de uma cadeia carbônica, não é? No papel, existem também as classificações de átomos de carbono e cadeias carbônicas que são empregadas para que você possa classificar vários compostos orgânicos, né? E essas classificações são feitas somente a partir do momento que você tem a fórmula estrutural desenhada no papel, que te permite fazer essa classificação. E a fórmula que vamos empregar na aula e daqui para frente, é que eu entreguei, e é que eu empreguei em todo o canal aqui, foi a fórmula de Lin, né? Então, as cadeias carbônicas, né, que são a natureza da química orgânica, o carbono só tem uma química especial para ele, exatamente pela propriedade que ele tem de se ligar a outros átomos de carbono, formando ligações estáveis, permitindo que você tenha compostos orgânicos com muitos átomos de carbono, né? E nas mais diferentes formas. Então, é necessário que você classifique, que tenha-se uma classificação, tanto para os átomos de carbonos dentro das cadeias, como das próprias cadeias em si. Antes de vermos as classificações das cadeias carbônicas, vamos ver aqui os tipos de átomos de carbono. Tipos no sentido de classificação no aspecto químico, no aspecto gráfico, né? No aspecto de classificação para o ensino da química orgânica. Né? Porque se você for falar em estricto senso, tipos de átomos de carbono, você está falando de isótopos, o que não é o caso aqui. Né? Aqui nós estamos falando de tipos de átomos de carbono, especificamente numa classificação para facilitar a identificação de determinado átomo de carbono em uma cadeia razoavelmente grande de átomos de carbono. E a classificação desses átomos de carbono leva em consideração sempre, né, o que está escrito aqui. Os átomos de carbono são classificados de acordo com o número de átomos de carbono ligados ao átomo de carbono analisado. Por exemplo, o primeiro tipo é o carbono primário. Por que ele é chamado carbono primário? Porque é um átomo de carbono que está ligado a um átomo de carbono apenas. Então, na estrutura aqui desenhada do propan-1-ol, segundo a nomenclatura nova, né? Em vigor agora, desde 2013. Agora, na antiga era simplesmente N-propanol. Nós temos aqui dois carbonos primários. Esse último carbono, ele é primário porque ele está ligado a três hidrogênios e a esse átomo de carbono apenas. Esse carbono aqui, ele também é um carbono primário, porque ele está ligado a apenas um átomo de carbono. E isso aqui é um exemplo que eu coloquei de propósito exatamente para deixar bem claro isso. Essa classificação de carbono primário, secundário, terciário e quaternário só diz respeito a carbono ligado a carbono. Se o carbono estiver ligado a outro átomo, isso não interfere na classificação. Então, o fato desse primeiro carbono aqui estar ligado a um átomo de oxigênio não importa, ele vai continuar sendo um carbono primário porque ele está ligado a apenas um átomo de carbono, que é esse aqui. Seguindo a classificação, o átomo de carbono secundário já é perfeitamente presumível que ele é assim chamado porque está ligado a dois átomos de carbono. No caso aqui, aproveitando a própria estrutura do propan-1-ol, esse carbono aqui do meio, ele é secundário, porque ele está ligado a esse carbono e a esse carbono. Então, um carbono ligado a dois átomos de carbono é um carbono secundário. Mais uma vez, reforça-se a ideia de que, se ele estiver ligado a heteroátomo, isso não interfere na classificação. Carbono terciário, como o nome está dizendo, e seguindo a lógica da classificação, é porque ele está ligado a três átomos de carbonos. Ou seja, nesse daqui, o 2-metilpropan-1-ol, esse átomo aqui, ó, que eu estou circulando, ele é um carbono terciário, porque ele está ligado a um
2, 3 átomos de carbono. 3 átomos de carbono. E o carbono quaternário é aquele ligado a 4 átomos de carbono, ou seja, ele faz as suas 4 ligações possíveis com outros 4 átomos de carbono. Nessa molécula aqui, né, o 4,4-dimetilpentan 1-ol, aqui está o carbono quaternário, é esse que eu estou circulando. Ele está ligado a 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Ele só faz ligação com átomos de carbono. Um caso especial dentro dessa classificação é como falamos ou nos referimos a um átomo de carbono que é único na sua molécula, ou seja, uma molécula orgânica que tem apenas um átomo de carbono, como é o caso do metano, que é o CH4, é o carbono ligado a 4 hidrogênios, ou no metanol, por exemplo, que é o carbono ligado a 3 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Não há uma definição, tá? Entretanto, didaticamente, alguns alunos perguntam esse nome, eles querem, às vezes, para poder guardar o conteúdo, eles querem uma classificação. Então, didaticamente, mas não oficialmente, nós temos duas opções para nos referirmos a esse carbono, mas lembrando que não há uma definição, uma regra como nos outros casos. Você pode chamar, então, o carbono de uma molécula orgânica, no qual só existe o próprio átomo de carbono, ou seja, só existe um átomo de carbono metílico, em referência ao metano, né? Que é o composto orgânico mais simples que tem um carbono só, ou alguns livros, alguns professores, algumas pessoas que militam na área da química orgânica, elas sugerem o termo carbono isolado, porque ele é um carbono que está isolado de outros carbonos, ele não está ligado a nenhum outro átomo de carbono. Honestamente, nas minhas aulas eu chamo de carbono metílico, tá? Mas por uma preferência pessoal. Carbono isolado, vai ter alguns outros professores que vão chamar, mas lembrando, não há uma definição. Outros, por exemplo, advogam que não há necessidade de se ter um nome para ele, porque a classificação primário, secundário, terciário e quaternário é apenas para átomos de carbono que estão inseridos em uma cadeia carbônica. No caso da molécula ter apenas um átomo de carbono, ela não está numa cadeia carbônica, então não precisa ter um nome para ele. Enfim, são polêmicas de nomenclatura que ainda não foi definida, né? O que eu sugiro é, assim, se algum estudante estiver assistindo esse vídeo, é seguir o padrão do professor. Se o seu professor chama de carbono metílico, você escreve na prova metílico. Se ele chama de isolado, você escreve isolado. Se ele não fala nada, você não dá definição nenhuma para ele. Bom, e uma vez que os carbonos formam cadeias, essas cadeias carbônicas também precisam ser devidamente ter alguma classificação para elas, né? E essa classificação ela pode ocorrer segundo 5 parâmetros, quanto à saturação, ramificação, presença de ciclos, composição da cadeia e aromaticidade. Bom, quanto à saturação, o que essa classificação te dá como informação? Informa se a cadeia possui todos os hidrogênios possíveis, ou seja, se existem ligações duplas ou triplas entre átomos de carbono. Então, dentro dessa classificação, nós temos a cadeia saturada, é aquela que apresenta somente as ligações simples entre carbonos. Ou, se você preferir guardar pelo conceito de hibridização, é aquela em que todos os carbonos são do tipo sp3. Ou seja, por que ela é saturada? Porque eu não tenho mais como colocar nenhum outro átomo de hidrogênio para fazer ligação com o carbono. Já a cadeia insaturada, ela tem pelo menos uma ligação dupla ou uma ligação tripla. Ou, se você preferir guardar por hibridização, ela possui pelo menos um carbono sp2 ou um carbono sp. Por que nesse caso ela não é insaturada? Porque a partir do momento que você tem uma ligação dupla, você ainda pode fazer uma reação de hidrogenação, adicionar 2 átomos de hidrogênio, acabar com essa ligação dupla e transformar tudo
em ligações simples numa cadeia saturada. Então, essa questão de saturação diz respeito a átomos de hidrogênios ligados a carbono. Uma cadeia saturada é aquela que todos os carbonos estão fazendo quatro ligações com quatro ligantes diferentes. Já uma cadeia insaturada é aquela que pelo menos um dos carbonos está fazendo uma ligação múltipla com outro átomo de carbono, e essas ligações podem ser convertidas em ligações carbono-hidrogênio. E existe um caso especial de cadeia insaturada, que é a poliinsaturada, que é esse exemplo aqui, que é quando possui mais de uma ligação dupla ou tripla, né? Nesse caso aqui, nós temos uma, duas, três, quatro ligações duplas e uma tripla. Então, nós chamamos isso de uma cadeia poliinsaturada. Quanto à ramificação, ela informa se a cadeia possui cadeias de átomos de carbono ligados à cadeia principal, né? Cadeia, eu falei cadeia muitas vezes, mas é isso mesmo. Você tem uma cadeia principal e você pode ter cadeias laterais de átomos de carbono ligadas a essa cadeia principal. Quando você estuda nomenclatura de compostos orgânicos, é que você vai ter mais a noção dessa questão de cadeia principal, de identificar a cadeia principal. Mas eu já posso adiantar que a cadeia principal é sempre a maior sequência ininterrupta de átomos de carbono. Aí os outros carbonos que estão acoplados a essa cadeia principal viram ramificações. Então, dentro dessa classificação, nós temos a chamada cadeia normal, que ela somente possui somente uma cadeia. Isso aqui está errado, deixa eu corrigir. Uma cadeia principal de átomos de carbono, como nesse caso aqui, ó, é uma cadeia única, não tem ramificação nenhuma. Ou a cadeia pode ser ramificada. Apresenta átomos de carbonos ligados à cadeia principal. Essa playlist aqui não é ainda no módulo de nomenclatura, mas antecipando. Como que eu sei qual é a cadeia principal? É a maior sequência ininterrupta de compostos de carbonos. Então, um, 2, 3, 4. Não é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui empatou. Então, a maior cadeia aqui, ó, é essa daqui. Ou você poderia continuar o desenho para cá, não tem problema, tá? Mas o fato é que você teria aquela cadeia principal e essa etila e essa metila seriam ramificações. Então, nesse caso aqui, ela é uma cadeia ramificada. Uma coisa importante para você saber é que heteroátomos são desconsiderados para efeito dessa classificação entre cadeia normal e cadeia ramificada. Por exemplo, aqui nós temos as moléculas de dois álcools. Um é um álcool em que a hidroxila está ligada a um carbono primário. O outro, a hidroxila está ligada a um carbono secundário. Então, alguns alunos podem achar no início do estudo que isso daqui deveria ser uma cadeia ramificada, mas não é. Os dois são cadeias normais. Por quê? Porque heteroátomos são desconsiderados. Todos eles têm uma cadeia única de átomos de carbono, que é essa daqui. Esse oxigênio não é carbono, então ele é desconsiderado para a ramificação. Agora, esses dois casos aqui, não. Eles são de cadeia ramificada. Essa daqui é a cadeia principal, e a metila e a etila são ramificações. Esse daqui, a cadeia principal de dois carbonos e tem duas metilas como ramificação. Terceira classificação é quando a cadeia ela apresenta ciclos ou não. Bom, uma cadeia que não apresenta ciclos, você pode chamar de cadeia acíclica ou cadeia aberta. Hoje, há uma preferência pelo termo acíclico do que pelo termo aberto. Entretanto, cadeia aberta você ainda tem em vários livros, especialmente os de edições mais antigas, e alguns professores ainda usam cadeia aberta e cadeia fechada. Não tem problema, isso não está errado. Nesse caso aqui, ó, cadeia aberta porque ela não possui ciclo. Cadeia aberta e cadeia aberta.
E a cadeia cíclica ou cadeia fechada, obviamente, é aquela que apresenta ciclos. Todas essas aqui são todas cadeias fechadas. Quanto à composição da cadeia, a quarta classificação, informa se a cadeia possui heteroátomos na cadeia principal, né? No caso, uma cadeia homogênea é aquela que a cadeia só possui átomos de carbono na sua composição. Já uma cadeia heterogênea, aqui que é importante, possui heteroátomos interrompendo a conectividade de uma cadeia de átomos de carbono. Repare que nesse caso aqui, ela não é uma cadeia heterogênea, porque o oxigênio não está interrompendo a conectividade de uma cadeia de carbonos. Ó, esse carbono está ligado a esse. Esse carbono está ligado a esse, que está ligado ao oxigênio. Só que esse carbono também está ligado a esse carbono, que está ligado a esse, ligado a esse, ligado a esse, ligado a esse. Ou seja, esse oxigênio não interrompe a conectividade de uma cadeia de átomos de carbono. Por exemplo, aqui são exemplos de cadeias heterogêneas. Ou seja, esse átomo de enxofre ele está interrompendo a conectividade de uma cadeia de átomos de carbono. Por quê? Esse carbono está ligado a esse, só que esse carbono que está ligado ao enxofre não está ligado ao próximo carbono. Então, o enxofre ele está interrompendo a cadeia carbônica nesse ponto. Então, isso é uma cadeia heterogênea. No caso aqui, é uma cadeia cíclica heterogênea, porque esse oxigênio ele está interrompendo uma cadeia de átomos de carbono. Mesmo exemplo aqui. No caso, isso é uma cadeia heterogênea por causa do oxigênio ou por causa do nitrogênio? Bom, por causa do nitrogênio, porque o oxigênio está nesse mesmo caso aqui. O oxigênio não está impedindo que um carbono se ligue a outro da cadeia. O nitrogênio, sim, ele está interrompendo uma cadeia de átomos de carbono. Então, esses dois carbonos aqui tiveram a sua conectividade rompida, separada pelo átomo de nitrogênio. Então, essa cadeia ela é heterogênea por conta do nitrogênio, não por conta do oxigênio. E a última classificação diz respeito à presença de aromáticos, anéis aromáticos, né? Ela informa se a cadeia, essa classificação informa se a cadeia possui anéis aromáticos. Quando um composto não possui nenhum anel aromático na sua composição, na sua cadeia, você diz que esse composto é alifático, né? É uma cadeia alifática. Já quando a cadeia possui um anel aromático em sua estrutura, então nós chamamos isso de uma cadeia aromática. Ou seja, nenhum desses compostos aqui possui um anel aromático em sua estrutura. Ao passo que o benzeno, 3-metilpiridina, naftaleno e esse outro composto aqui, todos eles possuem pelo menos um anel aromático em sua estrutura. Então, eles têm uma cadeia aromática. Nesse sentido, fica fácil guardar. Composto alifático é tudo que não possui anel aromático. Agora, essas classificações, elas não são isoladas, né? Elas são complementares e, em muitos casos, uma se sobrepõe à outra, né? Porque você pode classificar uma cadeia segundo todos esses parâmetros. Por exemplo, essa cadeia aqui, desse composto, né? Ela é uma cadeia normal, porque ela não tem ramificação. Ela é uma cadeia aberta, porque não tem ciclo. Ela é uma cadeia insaturada por causa dessa dupla aqui. Ela é uma cadeia heterogênea, porque o nitrogênio está interrompendo a conectividade da cadeia de átomos de carbono da cadeia principal. E ela também é uma cadeia alifática, porque ela não possui aromáticos. Já esse exemplo aqui de baixo. Ela é uma cadeia ramificada por causa dessa etila aqui. Ela é uma cadeia fechada porque possui ciclos. Ela é insaturada porque tem as ligações duplas do anel aromático. Ela é heterogênea porque tem esse nitrogênio interrompendo uma cadeia de carbonos.
E ela é aromática porque tem um anel aromático aqui. Então, essas classificações, né, uma cadeia pode ter todas as classificações possíveis de acordo com o parâmetro. Um caso específico é com relação à questão de ser alifático ou aromático, por conta de requisitos químicos. Por exemplo, o benzeno, obviamente, foi o que deu origem a todo o estudo da aromaticidade. A cadeia do benzeno é uma cadeia aromática. Só que se você estudar aromaticidade, para quem já está mais avançado, já tem aqui no canal a playlist de compostos aromáticos e teoria de aromaticidade, né? Mas o benzeno ele é aromático porque ele tem essas ligações duplas alternadas que estão em ressonância dentro de um ciclo, né? Então, você não precisa dizer que ela é fechada e insaturada. Então, a cadeia do benzeno ela é aromática, homogênea, não ramificada. Nesse caso aqui da piridina, que é um composto heteroaromático, ela é aromática, heterogênea por causa do nitrogênio e ramificada. Mas fechada e insaturada, você não precisa informar. Por quê? Uma cadeia, ela pode ser ou não ser cíclica. Então você tem que informar se a cadeia é cíclica. Uma cadeia cíclica, ela pode ser aromática ou não. Existem compostos cíclicos que não são aromáticos. Então, é, você precisa informar se ela é saturada ou não, porque você tem compostos cíclicos que têm uma ligação dupla, ou seja, são insaturadas, mas não são aromáticas. Então você tem que informar isso. Agora, se uma cadeia é aromática, necessariamente ela tem que ser cíclica e insaturada, porque o fenômeno de aromaticidade só ocorre em compostos cíclicos e que tenham ligações duplas alternadas. Ou seja, né, para apresentar o fenômeno de ressonância. Ou seja, uma cadeia aromática, necessariamente, ela tem que ser cíclica e insaturada. Logo, essas características ficam subentendidas. Por isso que numa classificação, por exemplo, do benzeno ou da 3-butilpiridina, você não precisa dizer que ela é fechada e insaturada, porque ela já é aromática. Então, se você fala que uma cadeia é aromática, obviamente ela é fechada e insaturada. Agora, uma cadeia, por exemplo, desse tipo aqui, ó, o ciclohexeno, por exemplo, aí você tem que dizer que ele é uma cadeia cíclica e insaturada, porque o ciclohexano, ele é uma cadeia cíclica saturada. Então, essa classificação faz sentido. Agora, se você já diz que a cadeia é aromática, pronto. Aí seria uma redundância, não é necessário dizer que ela é fechada e insaturada. Mas não é necessário dizer por quê, porque de antemão você precisa saber que o fenômeno da aromaticidade tem como requisito estrutural o composto ser cíclico, além de possuir ligações duplas alternadas. Bom, essas foram as classificações das cadeias, né, que é ensinado logo ali no início da Orgânica 1 do curso superior, no caso da Química Orgânica de ensino médio. Isso fica bem no comecinho do estudo, saber classificar átomos de carbonos dentro de uma cadeia e classificar que tipo de cadeia está se tratando, né? Então, essa aula foi para apresentar os conceitos e sanar essas dúvidas que podem vir a ocorrer. Obrigado, bom estudo.